Em nosso estudo de hoje, a lição 25 do livro Calma, e tem como título Ligações Familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão quando desejosos de melhoria são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas da discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho da experiência que se lhe fazem precisas. Não desprezeis teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenhas sido em existências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância, paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar os que te recusam o amor. Uma criança terna, inesquecível, que retorna ao mais além nos primeiros tempos da infância, quase sempre um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior, mas diante dos familiares erguidos às condições de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Emmanuel tirou hoje a lição, para a gente, falando sobre família e falando até de uma forma mais extensa, mas trazendo alguns detalhes que vale a pena a gente assinalar aqui quando a gente começa a estudar a doutrina espírita. Em primeiro lugar, a gente não deve, de forma alguma, atribuir a experiências no passado qualquer desarmonia que a gente tenha em família. Primeira coisa que as pessoas pensam: eu tive algum atrito com aquela pessoa e agora a gente está aqui para corrigir. Gente, em primeiro lugar, quando isso acontece, é porque um dos dois, quando está lá no plano espiritual, já reconhece que, como Jesus falou um dia, que essa geração não passará até que se cumpra o último iota, o último tio. Cada Bíblia tem uma palavra diferente, mas está dizendo o seguinte: enquanto a gente não tiver com a nossa consciência tranquilinha de ter se arrependido, expiado e reparado o mal que a gente fez, enquanto isso não acontecer, a gente não consegue caminhar. Então, chega lá do outro lado da vida, você identifica na sua consciência o mal que você fez a uma determinada pessoa. E aí você pede oportunidades para você reparar aquilo. Mas está tendo ainda desarmonia, está tendo ainda problema com essa pessoa. Um dos dois pede fazendo requerimentos bastante emotivos, reconhece a sua necessidade e é concedida essa oportunidade. Quando essa oportunidade é concedida, chega aqui na Terra, tem esquecimento do passado, tem influência da matéria e algumas vezes as coisas andam bem difíceis. Mas pelo menos um dos dois aceitou e pediu para que isso acontecesse. Tá? Porque a gente vai pensar aqui junto, né, gente? O pai não seria
entre aspas, masoquista, né? De ficar colocando dois que são desafetos, porque para se degladiar e complicar cada vez mais. Então, quando isso acontece, é porque um dos dois pediu. Tá, foi feita essa observação, mas ele vem dizendo aqui também que muitas das vezes é, você terá renascido com parentes rudes e cruéis, só por amor a eles, a fim de auxiliá-los também. São espíritos que a gente fez amizade, que tem carinho, tem gratidão por eles e de repente quer ajudar e eles têm esse campo evolutivo ainda, está nessa etapa evolutiva ainda. No Livro dos Espíritos tem um momento que fala assim, que muitas vezes espíritos ainda vinculados às primeiras etapas evolutivas, eles pedem pais mais perfeitos, e quando eles vão nascer nessa família, recebem autorização, é claro que eles vão ser ovelhas negras da família, né? Embora essa palavra ovelha negra, né, ela quer dizer o seguinte, que não faz referência nenhuma a palavra negra a pejorativa, não. É porque quem conhece ovelha sabe que as ovelhas são todas branquinhas, se for colocar uma ovelha negra vai ser completamente diferente. Não é normal você ver um pasto uma ovelha negra. Essa que é a intenção. Mas, a gente voltando para cá para o texto, a gente vai ver o seguinte, Emmanuel pede, quanto possível, esforça-te de verdade para viver em harmonia com esses parentes que parece ser muito difícil, porque ó, a gente não se acha vinculados a ele sem justa razão, não tem sempre uma razão, né? Olha, aqueles que alimentam ódio e aversão, Emmanuel começa falando do que alimentam ódio e aversão, mas depois eles dizem para a gente, ó, não são todos os casos, né? E ele fala para a gente, ó, se os propósitos deles são diferentes, são opostos ao meu, abençoa com seus melhores pensamentos, deixa ele seguir a vida dele, você não tem que interferir, nós não temos esse direito de interferir na vida de ninguém, a gente tem que aprender a respeitar todos na etapa que se encontra. Aí depois ele coloca aqui para a gente, ó, em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes, e às vezes cruéis, só por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária. E aí, quando isso acontece, a gente aceita com alegria, a gente recorda sempre de um livro escrito por Emmanuel, um dos cinco romances, o Renúncia, a história de Alcione. Meu Deus, quando a gente começa a ler o livro, fica, não é possível que ela vai fazer isso, não é possível. Mas quem ama faz sacrifícios sim pelos espíritos que são nossos afetos, enfim. E depois ele vem chamar a atenção também para que as crianças que desencarnam antes do tempo, ele fala, muitas das vezes essas crianças vêm até a gente, nos amam muito, só para nos lembrar de novo alguns valores, e daqui a pouco retornam e vão continuar ajudando a gente do outro lado da vida. Isso é muito legal da gente ter essa visão, que a gente costuma sofrer muito por conta do apego que a gente tem aqui na Terra, né? E tem um parágrafo aqui do texto de hoje que ele vem falar da consciência tranquila. O que nós, pais e educadores, de alguma maneira, temos que fazer, a gente tem que procurar deixar a nossa consciência bem tranquila de que tudo que eu podia fazer, de que tudo que estava ao meu alcance, eu fiz, e se não chegou, não atingiu o objetivo que queria, deixa que a vida vá resolver naturalmente, porque muitas das vezes são espíritos que são duros ainda na coisa do perdão, na coisa da compreensão. A gente joga a semente e deixa que a semente, com o tempo, ela vá frutificar, porque Emmanuel fala aqui, ó, as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco, a pretexto de auxiliar os que te recusam o amor. Essa frase é muito profunda para todos nós. Então ele chama a atenção, eu vou só fazer uma observação que um espírito fez para a gente uma vez, falou que normalmente a gente tem uma família, uma família que traz desafios para a gente. Quando a família não traz desafios nenhum, está todo mundo muito bonzinho do nosso lado, para prestar atenção numa coisa, somos nós que estamos sendo ajudados. Ou a gente está ajudando alguém, ou alguém está ajudando a gente, né? Mas é sempre um desafio, vamos colocar na cabeça que se a Terra é considerada uma grande escola, as salas de aula dessa escola são as famílias que existem por aí. A nossa família é a sala de aula. Então vamos aprender a respeitar esses valores,
Te agradeço do fundo do coração, Emmanuel, mais uma vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.